Em meio entre as melhores lutas no arco final de Tokyo Revengers, nós ainda não tivemos o prazer de ver duas lendas se enfrentando. Rama, líder da antiga Valhalla, contra Taiju Shiba, líder da antiga Black Dragons. O que aconteceria se esses dois gigantes se enfrentassem nessa guerra final? Provavelmente deve ser uma das apostas que vocês faziam para uma luta que poderia acontecer, que com certeza seria épica. Mas como ela não aconteceu até agora, nós vamos trazer hoje como seria esse duelo e quem seria o grande vencedor. Mas não antes de você se inscrever aqui no canal e largar o seu like logo aqui no começo do vídeo para ajudar ainda mais a gente. Sabe, duelos costumam trazer muito engajamento para torcer. Quem que você acha que é o favorito? Comenta aqui logo no começo do vídeo quem vocês acham que é o mais forte. Se você tem uma opinião diferente lá no final, também volta a comentar com a gente. Agora, se você quer trazer mais ainda esse debate para dentro, lembre-se, se você for um membro, você tem a vantagem de estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente debate muito sobre Tokyo Revengers e outras obras como Chainsaw Man, One Punch Man, Jujutsu, que são obras que nós vamos trazer aqui para o canal. Inclusive já tem alguns vídeos, como esse último aqui no card, reviewzinho de One Punch Man 170. Mas agora vamos para a vinheta, que eu sei que vocês estão bem animados para saber quem ganha esse duelo mortal. Essa era uma das lutas mais aguardadas nessa guerra final, mas infelizmente ela já não deve acontecer, e se acontecer, ela já estará comprometida. Afinal de contas, o Taiju Shiba foi atingido por uma katana, golpe aplicado pelo Sanzu. Ou seja, um duelo agora com certeza não estariam em iguais proporções, que é o que a gente gostaria de ver, uma luta épica entre Rama e Taiju. Uma luta entre eles provavelmente pararia todos em sua volta para sabermos quem é o mais forte. Dois caras que tiveram um pezinho no lado oposto ao lado do Takemichi, a turma da Toman. Ambos já estiveram do outro lado e ambos também já estiveram ao lado do Takemichi. E o Rama lá no arco da Tenjiku um pouquinho antes, enquanto nós temos aqui o Taiju Shiba na segunda geração da Toman. Agora, essa grande luta com certeza seria épica. Olha, se os dois fossem realmente se enfrentar, a gente precisa pontuar aqui 5 atributos essenciais: inteligência, força, velocidade, resistência e por último as habilidades. Começando pelas habilidades. Pode-se dizer que o Taiju Shiba é um cara mais pesado, enquanto o Rama é um cara mais ágil. Mas a habilidade não se restringe apenas à velocidade, mas também às técnicas utilizadas em combate. Como se posturar durante uma luta, quais golpes aplicar e quais os melhores movimentos. O Rama, ele sempre foi caracterizado como um grande lutador de rua, sabendo um pouco de cada coisa, digamos assim, varrendo, limpando os seus adversários. Já o Taiju Shiba, ele lembra muito um grande lutador de karatê, ao mesmo tempo que ele tem golpes que a gente aplica, por exemplo, ao boxe e ao Muay Thai. A gente percebe que a habilidade do Taiju é um pouco mais refinada, principalmente nos grandes momentos onde a gente viu ele no arco da Black Dragons, enquanto o Rama, apesar de muito forte, nunca mostrou uma habilidade tão refinada, por exemplo, quanto o Taiju já chegou a mostrar. Portanto, falando em habilidade, na hora do vamos ver, eu acredito que o Taiju leva sim uma vantagem por ser mais habilidoso dentro de uma batalha. Agora que nós já comentamos inclusive sobre a importância da velocidade, a velocidade ela engloba algumas coisas muito importantes, tanto os reflexos na hora de atacar e contra-atacar, quanto a velocidade de movimento para fugir ou mesmo atacar ainda mais rápido o seu adversário. Nesse ponto, o peso e a altura do Taiju Shiba colocam ele um pouco abaixo do Rama, que sim é muito alto, mas por ser mais magro consegue ser mais ágil. A gente viu vários golpes aplicados de surpresa, por exemplo, no arco da Tenjiku, quanto no arco da Valhalla. Dentro agora deste arco atual, da segunda geração da Toman versus a Kantomanji, nós vimos também a velocidade do Rama em uma luta onde ele enfrentou vários adversários ao mesmo tempo, adversários fortes como Mitsuya, Shifuyo e essa turma da Toman. Portanto, na velocidade, quando fosse acontecer uma luta do vamos ver, nós veríamos uma vantagem, pelo menos inicial, do Rama por ter uma velocidade maior do que o Taiju. Conseguiria
conseguiria talvez desviar de mais golpes e atingir com uma certa precisão, enquanto o Taiju Shiba precisaria apelar mais para sua habilidade, digamos assim, para tentar encaixar os melhores golpes, enquanto o Rama conseguiria aplicar os golpes mais rápido. A mesma coisa quando precisasse fugir, o Rama com certeza conseguiria dar no pé se ele visse em algum momento que a luta estaria perdida para ele. Ou seja, nesse ponto da velocidade, nós trazemos um ponto agora para o Rama, empatando esse duelo em 1 a 1. Com a luta pegando fogo, nós temos outros aspectos muito importantes. Um deles é a inteligência. A inteligência aqui é algo bem complicado da gente analisar, já que não é o grande forte da obra de Tokyo Revengers, mas outros pontos aqui a gente consegue trazer baseado na inteligência. O Taiju Shiba, por exemplo, ele era o líder da Black Dragons, enquanto nós temos o Rama, que liderou, digamos assim, a Valhalla e também a Mobius, pelo menos uma parte dela. Às vezes deixando muito do comando por trás dos panos pro Kisaki, mas conscientemente. Isso é muito importante a gente contar aqui, pois o Rama é sim um cara muito ardiloso e sabe de muita coisa. Não é à toa, ele é um dos caras que nunca morre em Tokyo Revengers. Isso sim tem a ver com inteligência. O cara sempre parece estar na hora certa, no lugar certo, evitando que as coisas deem ruim pra ele. O máximo de erro dele foi insistir na luta do Drake. O Taiju Shiba, por outro lado, nunca demonstrou uma inteligência assim muito acima da média. Então eu acredito que aqui é algo que praticamente poderíamos cravar um empate técnico. Mas se fosse para escolher um, eu daria essa vantagem mínima para o Rama. Então aqui nós temos um 2 a 1 para o Rama. Tá surpreendendo vocês? Era mais ou menos o que vocês esperavam? Deixa o like aqui já pra gente saber. Só que eu tenho que contar um recadinho pra vocês também, pessoal. Falamos em Tokyo Revengers, falamos em outros mangás. Não se esqueçam, temos uma parceria muito legal com a loja Zeus Metal. Lá você encontra todos os mangás e lançamentos que estão saindo pela editora Panini, JBC, New Pop. Você encontra e tem um cupom, ó, 5% off em qualquer compra sua lá no site. Faz aquele carrinho maroto que você vai ter 5% com o cupom Renan Vem Treinar, lá na loja do Geek Maromba. Agora voltando, falando em maromba, falando em luta, voltamos ao desafio aqui, onde nós temos Rama e Taiju Shiba. Taiju tá perdendo por pouco, mas a sua reação vem exatamente agora, pois nós estamos falando de resistência. Qual dos dois é o mais resistente? Ambos já mostraram muita resistência, assim como na inteligência e aparelho, a resistência também. Nós temos aqui dois caras que já demonstraram em muitos momentos que resistem muita porrada e chutes, inclusive. Afinal de contas, o Rama foi um dos primeiros a aguentar um chute, por exemplo, do Mike. Nunca vamos saber se o Mike estava com toda a sua força naquele golpe lá no arco da Mobius, mas o Rama aguentou, trocou com o Mike por bons momentos naquela luta, não foi nocauteado. Coisa rara, alguém lutar contra o Mike e sair acordado. Já o Taiju Shiba mostrou muita resistência em diversos momentos. O principal deles foi no arco da Black Dragons, onde ele enfrentou uma leva de adversários, Takemichi, nós vimos o Mitsuya, nós vimos o Hakai, levou até facada de Yuzura e depois ele conseguiu ainda aguentar um golpe ali do Mike. Mesmo meio grog, ele se levantou. Não conseguia continuar a luta, mas resistiu pelo menos a não ser nocauteado por muito tempo. No arco atual da segunda geração, a gente viu também o Taiju mostrando muita resistência quando ele derrota a dupla da primeira geração da Black Dragon. Aposentou praticamente o Aka e Benkei. E mostrou muita resistência, pois ele aguentou muitos golpes pesados. O mesmo dá pra dizer depois, quando ele foi atingido por um golpe de katana, chegou a cair, achamos até que ele poderia ter morrido, mas depois de tudo isso, ele ainda se levantou. Portanto, numa luta, pelo menos um contra o outro, Taiju versus Rama, acredito eu que o Rama não conseguiria estender essa luta por muito tempo, já que seu gás acabaria sendo minado e os golpes efetivos do Taiju acabariam cansando ele mais do que os seus golpes cansariam o Taiju. Portanto, resistência é o ponto para o Taiju, trazendo esse duelo para um grande de um empate, 2 a 2. O ponto que vai decidir é a força. Força bruta, o poder dos golpes, o quanto de dano cada um pode causar. E isso aqui já começa a ficar meio óbvio, pois entre toda a história, se a gente for analisar,
um por um nós conseguimos colocar aqui o Taiju Shiba em força bruta com certeza no top 3. Se dependesse apenas de força, o Taiju estaria sempre ali nas cabeças. O Rama também conseguiria estar ali perto, mas acredito que Rama versus Taiju, se fosse um golpe de tapa ou de soco para ver quem ganharia sem poder fugir da raia, não tem como discutir, pessoal. Taiju Shiba leva vantagem na força física, força bruta, golpes aplicados, ele levaria vantagem. E se a gente for somar ainda a resistência que está do lado também do Taiju, ele daria golpes mais poderosos e resistiria mais. Ou seja, o Rama daria menos dano e não aguentaria receber tantos golpes quanto o Taiju. Mesmo sendo um duelo muito equilibrado, nós cravamos hoje que a vitória, principalmente com aquele upgrade desse arco final, mostra que o Taiju é muito mais forte do que a gente imaginava, enquanto o Rama consideramos ainda muito forte, mas já estabilizado. Aqui nós temos então uma vitória com uma certa margem, um pouco apertado, mas com uma certa margem, agora para o Taijuzão da massa. Se você acertou quem era o mais forte, comenta aqui embaixo, e se você curtiu nossa análise, não se esquece de soltar o like aqui embaixo. Então comenta aqui embaixo qual será o próximo duelo que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro.